o empresário de sucesso não é o que vende, é o que sabe comprar. Então, toda venda ela começa a partir de uma boa compra, né? Então, realmente nunca perde, mas tem que ter cuidado, tem que ter um certo tirocínio ali para você estar fazendo um negócio bom. Senão, pode ser que até a curto prazo você venha a perder. Laerte, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo ao Conforto Zero. E pra gente começar, quem é Laerte sem falar o que você faz? Laerte? Sem falar o que você faz. Primeiramente agradecer aí o convite, né? Para estar participando aqui no Conforto Zero. O Laerte é um cara, eu posso te dizer assim, amigo de todo mundo, um cara trabalhador, pai de família, esforçado, seria mais ou menos isso. Tem várias coisas que eu poderia estar falando, né? Sim. A gente vai falar aqui sobre tudo um pouco, sobre os negócios, sobre a família, sobre seu estilo de vida. E começando a falar pelas joias, que acredito que seja seu negócio principal. Para muitas pessoas é sinônimo de luxo, de status, desejo, né? Mas para você, o que realmente é uma joia, tanto para você que vende como para quem compra? Cara, eu penso o seguinte, eu sou um cara apaixonado pelo que eu faço, então dá para não só na questão de joias, né, em todos os âmbitos que eu exerço alguma função aí, seja ela pessoal, profissional, enfim. Tanto é que eu uso bastante joia, né, dá para ver que é por gostar mesmo, né. Então assim, eu acho que a joia, na verdade, transmitindo agora para o cliente, a gente é a realização de sonho, desejo, você tá atendendo o cliente numa necessidade, tem vários aspectos aí, né, que a joia se encaixa aí. Então hoje vamos falar de casamento, a joia principal ali no momento do casamento é o par de aliança, não adianta, a gente pode falar o que for, mas é aliança, é o simbolismo ali da união do casal. Então imagina a responsabilidade da minha empresa, eu, Laerte, enfim, que estou na frente dos negócios, está lidando com a responsabilidade dessa que até chega a ser eterna até, né? Sim. Então eu brinco assim, eu falo que a gente não temos clientes, temos amigos eternos, porque são poucos ramos de atividade que você tem que estar dando essa confiança, para o cliente, né? Tá servindo ele a vida inteira aí. Então isso é bem bacana. Legal. E conta para nós brevemente aí qual que é a história do seu império, né? Não só o Império Joias, mas o seu império em geral, porque o que nem todo mundo sabe, né, é que o seu berço não foi de ouro, né? Apesar de hoje ter bastante ouro, o berço não foi de ouro, né? Não foi não. Então como que foi essa trajetória para chegar até o momento que você vive hoje? Tá, cara, eu falo, né, e o pessoal, tem pessoas que não acreditam, né, principalmente quem não me conhece lá de trás, lá, não sabe da minha origem, da minha história. Então o pessoal vê hoje aí e acha que é fácil, né? Eu vim de uma família pobre, né, meus pais ensinaram pra gente que temos que ser pessoas responsáveis, correr atrás de um futuro, estudar, enfim, ter boas companhias, né, se afastar de coisas ruins. Então, foi esse ensinamento que eu tenho certeza que levou a onde eu estou hoje, né, através do ensinamento dos meus pais. Então, minha família, eu nunca passei assim, necessidade, passar fome, graças a Deus, não. Mas era tudo regrado, né? Eu até brinco, a gente vai no mercado, você compra lá 1, 2, 3 bandejas de Danone e leva para casa, né? Eu tô falando, não todo mundo, mas a grande maioria ainda consegue fazer isso. Antigamente não tinha isso. Antigamente, pelo menos na minha família, né, eu tenho mais 3 irmãos, somos em 4. Então era uma bandeja de Danone para dividir para todo mundo. Então era tudo bem regrado. Meus pais... nunca tivemos luxo, como eu falei, mas nunca faltou nada. Mas acho que eles deram o principal pra gente, que é o trilhar o caminho certo, né? Então, graças a Deus, meu pai, antes de morrer, até amanhã é aniversário do meu pai, né? Parabéns pra ele. Se ele tivesse em vida, né? Mas não deixa de ser aniversário, né? 12/4 é aniversário dele. Então, ele fala, né? Antes dele morrer, ele falou, né, pra gente, falou, se eu for hoje eu tô bem porque tive 4 filhos. Tem família que os 4... desanda aí, debanda pelo mundo, e os meus 4 filhos aí são pessoas do bem. Então esse foi o legado que ele deixou pra gente, e é o que a gente está tentando transmitir para nossas famílias,
né? Nossos funcionários, até nossos parentes, amigos, enfim. Seria mais ou menos isso. Mas eu não vim de uma família de berço de ouro, não. Tá, mas aí que tá o assunto, né? Como então que você chegou nesse patamar? Onde você começou? Por que você começou a vender ouro? Onde que você encontrou essa oportunidade de negócio, né? Porque o que é legal aí, com certeza na sua história vai ter isso, é a questão da oportunidade, né? Porque a oportunidade, ela passa por todos, né? E nem todos estão com o radar ligado e atentos a essas oportunidades que às vezes passam uma vez só. Então acredito que você teve boas oportunidades aí para conseguir chegar onde está hoje. Cara, então foi assim, eu era militar do Exército e em ano de 2000, 2001, não lembro agora, surgiu essa oportunidade de negócio através de um amigo, né? Que ele, assim, quem me treinou, na verdade, quem me ensinou, foi um amigo que eu chamo ele até de primo hoje em dia, né? Que é um pessoal de outra cidade. E ele trabalhava com ouro e fizeram o convite, né, pra gente entrar também no ramo, se eu queria aprender. E eu tava entrando de férias do quartel. Na época, tava duro, não tinha dinheiro, cheio de empréstimo já no quartel, né? E aí, como eu não tinha nada para fazer, vamos dizer assim, eu falei, bom, vou pegar as férias agora e vou aprender um novo ofício lá, vou lá, ficar com o cara lá. E aí surgiu essa oportunidade de eu aprender, né? Na verdade, meu sogro, o seu Rangel, né, ele conhecia essa família e essa família começou a mexer com ouro, chamou ele e ele me chamou e eu fui aprender. Então fui para outra cidade aprender com eles lá o ofício lá, aprender a lidar com joias. Assim que eu voltei de férias, assim que eu tinha aprendido, fiquei uns dias lá, voltei de férias, eu pedi baixa do quartel. Então entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente normal. Pedi afastamento do quartel para eu montar essa primeira empresa, né? No caso de joias. E aí, cara, fui e tô onde eu tô hoje, fui indo, não foi fácil, difícil. Eu falo assim, é um ramo bem complicado, é um ramo perigoso, é um ramo bem fechado, bem restrito. Só que eu sou assim, tudo que eu me ponho a fazer, eu tento me dedicar assim, o máximo possível para dar certo. E deu certo. Tá, e hoje eu tenho 2 segmentos na parte de ouro, né? Eu tenho uma rede de lojas, que é baseada em compra de joias e artigos de luxo, enfim. E tem a rede de vendas, tem a fábrica de joias. Então hoje eu estou em 3 vertentes do ouro, né? Eu compro, eu fabrico e eu vendo. Legal. Você falou perigoso, é perigoso o business ou perigoso outras situações pelo fato de ser objetos de valores? Principalmente por ser objeto de valor, né? O ouro é histórico, né? Desculpa, o ouro eu até brinco assim lá, que se surgir uma guerra hoje, o que tem valor? O ouro. A empresa o país que tem reserva em ouro, ele está bem. Então o ouro sempre foi um item cobiçado, né? Desde lá, da época dos primórdios, vamos dizer assim, o ouro é cobiçado, sempre foi. Então entra bastante cobiça, né? Na parte de bandido, enfim, a gente tem que andar esperto, a questão de segurança das empresas, da família. Você comentou uma vez comigo que quem compra ouro nunca perde, né? Olhando para a questão investimento. Isso é fato e isso acontece também com outras joias que vocês trabalham ou só com ouro? Então assim, o mercado de ouro ele é bem difícil, tá? Eu até falo assim, entra bastante amador achando que é fácil, não é que nunca perde, mas desde que você saiba comprar da maneira correta, né? Tanto o ouro para investimento, quanto o ouro bruto em si, ou ouro em joias, você tem que saber comprar. É um lema que eu sempre falo também nas minhas empresas, assim, o empresário de sucesso não é o que vende, é o que sabe comprar. Então, toda venda ela começa a partir de uma boa compra, né? Então, realmente nunca perde, mas tem que ter cuidado, tem que ter um certo tirocínio ali para você estar fazendo um negócio bom, senão pode ser que até a curto prazo você venha a perder. O ouro ele anda muito... se você puxar aí nos últimos anos aí, o que mais valorizou foi o ouro. Só que assim, essa alta valorização do ouro também é preocupante, porque o ouro tá chegando num patamar aí, assim, absurdo de preço, né? Que eu nunca nem cogitei que iria chegar nesses vai fazer 22 anos que eu mexo com ouro. Eu nunca vi, tá desse valor. Só que tem a vantagem que não fica oscilando tanto, né? Entendi. Quanto
outras operações aí que existem aí. Mas diante desse aumento, é possível que tenha uma queda aí nos próximos anos. Ó, Isso aí será que é por causa de especulação de guerra, essas possibilidades? Tem a ver? Tem também a ver, né? Mas eu penso assim, eu acho que cair não cai. Pelo menos nos 22 anos que eu tô no ramo, eu nunca vi o ouro subir e ter uma queda drástica, assim, uma queda brusca, nunca vi. Ele sempre se mantém. Né? Ele oscila um pouquinho, mas ele vai se mantendo. Ele vai chegar ao que ele era antes, sei lá, vamos falar, há 5 anos atrás, 7 anos atrás, estava metade do que está hoje. E eu, do meu ponto de vista, nunca mais volta. Então ele vai ficar oscilando nisso. Mas só que a gente anda meio preocupado. Essa semana mesmo foi a maior índice de alta do ouro, foi agora, esses dias agora. Se você puxar na Bolsa de Valores, de semana passada para cá, deu um puta de um reajuste altíssimo aí. Então a gente no mercado... Aí você olha pro estoque lá, chega a dar risada sozinho. Tem essa vantagem. Tem essa vantagem. Eu trabalho com estoque antecipado, né? Eu compro bem antecipado sempre. Então, se você for ver agora, meu estoque teve uma alta valorização. Só que tem uma vertente preocupante. Se a gente pegar o valor de mercado e colocar no valor de venda, vai subir muito o valor da mercadoria. Então, a Império Joias, pelo menos, eu posso te dizer que a gente não trabalha com esses valores de mercado. Isso é um diferencial da minha empresa também, que foi onde eu consegui criar um know-how, melhorar assim, a questão de clientela. Por quê? Hoje em dia não adianta, você tem que ter qualidade, preço e atendimento. Se os três não andar junto, não vai. Então a Império Joias hoje ela tem os três. Você comentou sobre a possibilidade de ganho numa boa compra, né, que faz parte, mas o seu negócio você também tem a fábrica. E então você também consegue agregar o valor do design ali, né? Que é você lapidar a pedra bruta e transformar no produto final. Esse trabalho artesanal que você faz numa pedra bruta, ele chega a ser mais vantajoso até do que uma boa compra? Ou nada supera uma boa compra? Não, chega sim. Porque assim, uma joia é feita sob encomenda, sob medida, através de às vezes, como eu falei no começo ali, a gente realiza muito sonho. Sim. Então assim, se você quer uma peça única, com certeza ela vai ter um valor diferente de mercado, né? Diferente do valor do ouro. Então a valorização dessa peça vai ser muito mais alta e o valor de venda também. Então não existe milagre, né? Você quer uma peça exclusiva, uma fabricação que nem... Você criou ali um design, ali um desenho. Tem clientes que criam um desenho, levam pra gente e a gente fabrica a peça para ele. Sim. Então, nessa questão aí sobe o valor da joia, com certeza. Sim. Mas quem investe num design e paga mais caro por isso, no momento em que ele vai vender uma peça dessa, ele vai vender por peso, né? Ele não vai ter valor agregado nenhum no design que ele comprou, né? Porque assim, ó, quando você... Que nem um par de aliança, que é o mais comum de acontecer, de compra e venda. Vamos falar assim, a gente vende muita aliança. Mas como eu falei, você pode estar fazendo ali um negócio que vai durar pro resto da vida, ou também não. Tem casamentos aí que se desfazem aí bem rápido, inclusive. Né? Mas, assim, quando você faz um par de aliança, você está fabricando uma joia para você. Então, assim, eu preciso da medida do seu aro, da medida do aro da sua esposa. É uma peça feita para você. A partir do momento que essa peça não tem mais serventia para você, ela foi cobrado pela mão de obra, pela falha na fabricação, perde ouro. Né? A gente perde matéria-prima, não é 100% reaproveitável. Né? Tem ali... tem cliente que quer uma aliança, uma com 6 milímetros, a outra com 3. Então é uma peça diferenciada. Então isso aí tudo é cobrado. Na hora que ele for vender, ele está vendendo uma aliança. Quem que vai querer uma aliança usada? Ninguém quer, mas nem... Porque assim, você vai vender barato, é para desmanchar. Se você vender, a pessoa falar, não, vou desgravar o nome e vou usar, ela não vai. Tem a questão da superstição também, né? Enfim, então ela vale só o ouro mesmo. Daí, nesse caso, realmente você vai estar perdendo toda a mão de obra, todo o valor de joia que existia nessa peça. Legal, legal. E você é um empresário, um pai, um filho, um amigo venerável. E qual é o grande legado que você quer deixar e para quem? Cara, o grande legado que eu quero deixar, primeiramente, seria para os meus filhos, né? Que, como eu falei, eu vim de um exemplo. Então, eu acho que o que manda é o exemplo, não é a posse, é o exemplo. Então, não adianta nada a gente fazer mundos e fundos aqui no mundo e deixar tudo aí e depois a gente ver que foi tudo por água abaixo ou que... eu não digo assim, eu não quero que ninguém dê continuidade no que eu estou fazendo, mas eu quero deixar eles preparados para serem pessoas como eu estou sendo, né? Porque aí até eu já tive essa pergunta, vocês se consideram uma pessoa boa? Sim, eu me considero.
Sou um cara trabalhador, pai de família, não tenho vícios, bebo socialmente, sou um cara que eu não tenho briga com ninguém, não tem ninguém que, até onde eu sei, que queira falar mal de mim, que me aponte por algum, sei lá, por picaretagem, por não pagar uma dívida. Não tem. Então, assim, isso é difícil de manter hoje. Então, o cara, ele é bom no negócio, mas ele é ruim em outro. Ele é um bom pagador de conta, mas ele é um drogado. Ele é um bom pai, mas ele não é um bom empresário. Né? Não é um cara bom para a sociedade, não é bom no que ele... Então, enfim. Então, eu sim quero deixar esse legado, primeiramente para meus filhos. Depois para a sociedade. Eu quero ser um cara lembrado na sociedade. Eu não vim aqui para... Eu sempre falei assim, a gente está aqui passageiro, mas a gente tem que deixar uma história, né? Pô, você lembra do Laerte? Eu quero ser lembrado um dia. E se eu não quiser isso, eu acho que eu não tenho sentido nenhum de ter vindo para cá, para esse mundo, para esse plano. Para quê? Para ser apenas mais um? Não, eu quero... Tem até aquela música, né? Eu gosto, até esse dia eu passei para um amigo meu, eu vim para fazer diferença. Então eu quero ser um cara lembrado. Isso aí não é, o cara se acha, o cara é metido. Jamais. Você me conhece há muitos anos, todo mundo que me conhece aí sabe, eu sou um cara totalmente tranquilo aí. Mas eu realmente quero ser um cara que transforma as pessoas, não só na minha família, mas na sociedade também. Então hoje em dia eu vejo a molecada lá, eu gosto de carro, né? Vejo a molecada gosta de carro, eu faço questão de pôr dentro do meu carro, independente do que eu esteja, deles sentirem aquele prazer, aquela emoção, para eles contemplarem também, porque um dia vai ser eles que vão estar ali. Eu tive muita vontade de estar onde eu estou hoje. Então, se eu não tivesse sentido esse prazer aí, de repente eu não teria se tornado o que eu me tornei, né? De ir para um bom caminho, enfim. Então, a gente tem que deixar legado. Para os funcionários também, bom exemplo. O funcionário está sabendo que ele está dentro de uma empresa responsável, uma empresa que pensa nele, que ele pode dormir tranquilo, que ele vai ter o emprego dele, que eu não vou, se Deus quiser, e ele quer, e eu também quero, eu não vou quebrar da noite pro dia, né? Que a gente está numa empresa sólida. Então isso aí é importante. Hoje em dia não tem mais esse princípio na sociedade, ninguém quer saber de nada. O cara monta um negócio aqui, quer nem saber se o funcionário dele conta ou não, se a família do funcionário dele conta ou não. Então acho que a gente tem que ter essa questão de autocrítica, autorresponsabilidade, né? Sempre. Excelente. Eu fico feliz de poder estar dividindo a mesa com você, porque compartilho dos mesmos desejos e é importante a gente ter pessoas como você como referência aí para mostrar pra gente que estamos com os objetivos alinhados, né? A ideia é essa. Se os seus filhos eles herdassem de você não os seus bens, mas os seus comportamentos, as suas atitudes, o que eles levariam de bom e o que eles levariam de perigoso? Dos meus comportamentos de perigoso, posso te dizer que eu sou um cara que eu não tenho medo de nada. Então isso é um perigo. A gente tem que ter noção de perigo, né? Enfim, eu sou um cara que eu não tenho medo de avançar em nada. Igual eu falei, eu sou um cara que sou amigo de todo mundo, mas não mexa comigo também que vai estar cutucando a onça com a vara curta, como diz, né? Então, eu tenho essa autocrítica com esse aspecto aí, que eu não tenho medo das coisas. Isso em tudo, na vida, comercialmente. Eu não sou um cara assim, poxa, meu melhor funcionário vai sair da minha empresa, e agora, o que eu faço? Não, viu? Eu não tenho medo. Não tenho medo. Pra cima, vamos. Viu? Já tô quebrando, tô ruim das pernas, minha empresa não tá indo... Já aconteceu. Vocês acham que nunca aconteceu? Já aconteceu, já. Né? E o que eu fiz? Eu prossegui, fui adiante, confiante. Então, eu acho que essa autocrítica eu tenho que ter. Eu sou um cara que, nesse ponto aí, eu queria que eles fossem menos que eu. Né? No ponto tem que ter mais medo, né? Um pouquinho de medo. E eu sou muito confiante nessa parte. Agora, se eles forem seguir o meu legado, o que eles vão fazer de mais importante, que eu acho assim, que eu vou estar contente, que é a mesma coisa que meu pai ficou de deixar, no meu caso, 2 filhos que vão ser pessoas boas para a sociedade, vão ser exemplo, vão ser pessoas admiradas, porque a gente fala, o exemplo arrasta, tanto o exemplo bom quanto ruim. Eu até brinco lá na minha empresa, eu falo pra galera, eu falo, ó, a gente tá fazendo uma reunião, começa a bocejar para você ver, isso é real. Começa a bocejar, daqui a pouco o cara do lado tá bocejando. Você começa a fingir, começa a dar uma bocejada, o outro começa a... O exemplo. Então, se você tem uma postura
né, perante a sociedade, é uma pessoa admirada, uma pessoa, aquele ali você pode contar. Então é isso que eu quero que eles tenham. Tem até um negócio importante aqui, vou estender um pouco mais, aconteceu comigo esses dias, e aí depois caiu a ficha para mim, falei, eu fiquei assim na hora meio nervoso e depois eu fiquei contente. Me ligou um corretor, não vou citar nome nem nada, e nem vou falar o que era, mas é um corretor, vende alguma coisa. E ele me ligou querendo vender um negócio aí. Eu falei, queria que você entrasse, eu nem conheço o cara. Daí eu tava assim, o cara, sabe aquele cara que liga, não pergunta nem se você pode falar? Uhum. E eu atendi, como eu falei, eu sou um cara do bem, eu não sou um cara ignorante. Só que o cara começou a falar e eu falei, amigão, deixa eu te falar, primeiro eu nem sei quem você é. Segundo, você nem perguntou se você tem interesse nesse seu produto. Eu não tenho interesse no momento. E eu estou para entrar agora numa reunião, cara, eu não posso nem te atender, você nem perguntou isso também. Então eu dei meio com um tonho no cara, vamos dizer assim, não fui... daí eu falei assim, então não tem interesse, cara, não vou perder seu tempo nem o meu. Daí ele falou, poxa, Laerte, que pena, cara, sabe por quê? Você é o primeiro cara que eu tô ligando, porque você é um cara muito respeitado na cidade. Não só aqui, porque inclusive eu não sou nem daqui, eu vim de outra cidade e já tô sabendo quem que são os caras que a gente pode contar. E eu queria muito abrir essa venda para você, que através de você estando nesse negócio, eu vou abrir muito mais vendas se seu nome estiver lá. Cara, daí o cara me desarmou, velho. Falei, puta, desculpa aí, obrigado, poxa, que legal. Então você nem... Por isso que eu falei que eu não te conheço. Dele, eu tô há pouco tempo aqui, enfim. Daí ele falou, mas você é um cara... Todo mundo fala bem de você e eu queria você no meu negócio. Então o que foi que caiu a ficha pra mim? Cara, eu fiquei nervoso do cara me procurar, do cara me ligar, querer me passar um negócio que realmente era um negócio bom até. E aqui no momento, pra mim, eu não interesso, mas é um negócio bom. Seria ruim se fosse o contrário. Se de repente liga pra você... E aí você fala assim, viu, o que você acha? Vou ligar pro Laerte, eu vou oferecer pra ele. E você fala assim, não, meu, Laerte não, você tá doido? Esse cara é enrolado. Esse cara não paga ninguém, esse cara é sem vergonha. Uhum. Esse cara é picareta, é pilantra. Aí seria ruim. Então, daí eu fiquei pensando, falei, poxa, isso aí realmente é um legado que eu tô deixando. E é difícil, cara. Hoje em dia, pra você ser certo aí, é difícil. Ninguém é perfeito, mas a gente tenta, nos negócios, estou falando de negócio, a gente tenta ser o melhor possível, o mais correto possível. Então isso é legal, o cara me procurou justamente porque ele sabe que eu sou dessa maneira. Isso é legal, a sociedade me vendo dessa maneira, para mim é muito vantajoso. Então eu quero que meus filhos tenham também esse respeito perante a sociedade. É isso que eu quero. E vão ter, com certeza, não tem como dar errado, né? Tomara, uma estrutura dessa, pô, não tem como dar errado. E falando dos carros aí, é um hobby, é uma paixão ou é um business? Cara, é os três ao mesmo tempo, né? Porque assim, começou de uma paixão, sempre fui louco por carro. Eu até falo, né, hoje em dia, se você reparar, a maioria dos carros meus são da década de 90, porque era quando eu queria ter um carro e não podia ter carro, não podia ter nada, porque eu não tinha dinheiro. E eu ficava admirando os carros. Então hoje em dia, graças a Deus, eu tenho a maioria dos carros que eu admirava, estão lá na minha garagem lá, aguardando para eu, na hora que eu quiser andar nele, tá lá disponível. Quantos tem lá, uns 50? Cheguei quase 50 carros, mas não cheguei a completar 50 carros. Na verdade, eu tirei o pé um pouco, eu estou parando com a coleção, estou diminuindo bem a coleção. Cheguei a 47 carros e agora estou baixando a coleção porque, como eu falei, começou de um amor que virou agora um negócio, né? Virou um business, que agora estou vendendo, estou negociando carros também, né? Que é mais uma nova empreitada aí. Mas você já vendia antes ou até então você só comprava? Só comprava e colecionava. Comprava, restaurava, lá mesmo eu tenho minha restauração. Agora é hora de fazer o caixa, então. Agora é hora de voltar o dinheiro investido mas de esses 20 dias, anos. Mas esses dias eu vi o vídeo que você estava anunciando, que me assustei, falei, caramba, tá vendendo? Mas na minha cabeça, acho que na cabeça de um monte de gente, pelo que eu vi nos comentários lá, o pessoal, acho que você nunca venderia. Mas o que me chamou a atenção é você falar que qualquer carro lá tava vendo. Qualquer carro. Nem você não tem apego nenhum, cara. Como não, assim? Mas nem eu estou acreditando nisso, sem brincadeira. Porque assim, pra mim tá sendo uma mudança absurda, assim. Eu realmente antes, eu tive a possibilidade de vender vários carros lá agora, que provavelmente vai ser difícil de vender, porque são carros de valores altos lá. Eu tenho um carro lá de valor agregado alto. Então já tive possibilidade de venda de carro e não vendi, porque aquele carro não vendia. Qual que é o carro mais top lá que você tem, que no mercado vale mais? Não precisa nem falar o preço, mas qual que é? Seria uma do antigo, né? Sim. Do antigo, uma Ford F1 1951, uma laranja. Sim. Se quiser, depois eu mando as fotos, você põe aí, não sei se...
Sim. Vocês colocam aí? Não, manda. Na edição. Manda. Vou pedir pra edição colocar. É uma Ford F1 laranja, um carro que eu levei 8 anos para estar fazendo, é um carro americano, né? Um carro, a maioria das peças veio tudo de lá, inclusive. Então o carro hoje da minha coleção dos antigos é o mais caro. E esse é um carro difícil de vender? É um carro mais difícil de vender, depende, né? Tudo, como se diz, toda panela tem sua tampa, né? Mas eu já tive oportunidade de vender ele num valor legal. Não era à vista, era parcelado, mas era um valor legal e não vendi porque eu não vendi ele. O Maverick também, aquele azul, tive valor legal nele, não vendi. Hoje em dia tá venda. Esse carro é animal. Se fosse hoje, o cara tomava uma chavada no peito, eu ia vender. É. Então até pra mim é espantoso assim eu tá abrindo mão da coleção. Porque realmente a vantagem, até fazer uma propaganda aqui agora, a vantagem de comprar um carro meu, da minha coleção, é que eu nunca pus carros à venda, então os carros foram feitos sem ter a intenção de venda. Não estou falando que todo mundo que faz carro para vender, o carro é ruim. Mas eu fiz o carro no maior capricho. Então eu estou vendendo um carro que foi feito... Quando eu falo que foi restaurado... Pra você dar rolê. O carro foi restaurado. Eu até brinco lá, né? No meu Instagram aí, quem não conhece ainda, segue aí Carros do Laerte aí. Instagram carros.laerte. Eu brinco lá bastante lá. Eu vejo assim, muita gente... esse carro é restaurado, não sei o que lá. O cara pintou o carro e fala que restaurou. Restauração é diferente de uma pintura. Então quando eu falo que o meu carro é restaurado, ele é. Quando eu já falo que é reformado, é reformado. Então eu não vou jamais reformar um carro e vender ele como restaurado. São bem diferentes aí o tipo de serviço que é feito, né? E é feito tudo lá. Até agora, todos os carros lá a gente fez lá no galpão. Lá. Alguns fizemos fora aí, mas a grande maioria foi feito tudo lá. Na minha própria funilaria e pintura lá. Mas a sua ideia é você começar com um novo estoque, novas restaurações ou tá desacelerando essa operação mesmo? Tô tirando um pouco o pé, porque assim, o que acontece? Eu tinha um barracão alugado, e aí ficou pequeno, aí eu parti pro outro barracão do lado, aluguei o outro, aí ficou gigante, aí daqui a pouco ficou pequeno de novo, e aí eu saí desses barracões, que era alugado, e comprei o meu. Lá é sede própria, lá o Carros Laerte, eu comprei o galpão, e adaptei ele do jeito que eu queria lá pra ficar o meu galpão de carro antigo, né? Com a funilaria, mezanino, parte de churrasqueira em cima, é bem bacana lá. Você não foi lá ainda, né? Já. Você foi lá, verdade. Eu fui sim no GC. Verdade. No coisa, né? Verdade. No GC. Sim. E aí, olha, tem o GC lá também. Tem o né? GC lá também. E aí agora o galpão tá pequeno também, é um galpão de 1.050 metros quadrados e já tá pequeno. Então assim, cara, não adianta, se eu não parar agora, se eu não tirar o pé, diminuir o estoque, não tá nem cabendo. Minha intenção quando eu fiz lá era o quê? Era você poder manobrar os carros e sair com o carro que você quisesse. Porque no outro barracão já tinha esse empecilho. Eu queria sair com o Maverick, falei dele agora. Ele tava lá no outro andar lá, na parte de cima. Para eu tirar o Maverick, eu tinha que tirar 10 carros. Aí você acabava nem tirando, e você andava que estava na frente. Hoje lá tá do mesmo jeito. Tem carro lá que eu vou tirar, eu tenho que tirar 10, 12 carros para tirar um. Então não ficou legal. E da maneira que eu tinha criado lá a metodologia do barracão, tinha ficado legal porque eu pegava o carro lá, são 3 andares, né? São 3 pavimentos, eu pegava do último pavimento, eu conseguia sair com ele na rua, e agora não. Então vou dar uma diminuída. Coloquei todos à venda, né? Abri a mão assim, perdi o ciúme, né? Não que eu não goste, eu amo os carros, imagine. Mas assim, eu colocando todos à venda, vai ser mais fácil de eu vender 20 carros aí rapidinho, que eu preciso vender 20 carros. E dependendo agora, não sei, eu acho que estão perguntando bastante se eu vou repor em outros carros antigos, ou num carro mais específico, mais caro. Eu acho que não, acho que eu vou partir para outras modalidades de Fala a verdade, depois que você pegou a Porsche, você perdeu o brilho nos carros antigos. Eu acho que foi antes um pouco. Porque assim, eu sempre gostei bastante de carro esportivo, desde a época do Mustang, né? Que aí eu tinha aquele Mustang vermelho lá, eu amei o carro, era um sonho que eu tinha, enfim. Ali foi uma realização de sonho muito grande também, né? A Porsche também, enfim. Mas aí eu vim tirando o pé um pouco porque acho que já tem uns 15 anos já que eu coleciono carro. Então agora eu tô querendo mudar. A gente fala assim que o homem, nessa parte, ele nunca amadurece, né? Ele é um brinquedo, então a gente fica querendo trocar os brinquedos, né? Igual a criança. Então agora eu tô gostando mais da modalidade dos esportivos. E para eu colocar hoje um esportivo de alto padrão, não que eu não tenha, né? Que hoje eu tô com um legal lá. Sim. Mas para partir para uma nova vertente aí eu tenho que dispor de uns carros lá para não mexer na empresa, né? Sim. Que o dinheiro da empresa é um, dos carros é outro, né? Não pode misturar. Mas eu tô pensando em montar numa Navona aí, vamos ver o que vai dar. Outra? outra. Trocar, né? Sim, pode parar.
pra fechar o assunto dos carros, qual é o carro lá que mais te representa, dos antigos? Que você... Mais me representa, ou que eu mais me representa, posso falar do que eu mais gosto, eu acho, não sei. O que eu mais gosto é um Fusca que eu tenho desde de quando eu tava no quartel, eu tenho esse Fusca, ele tem uma história muito grande. Eu vou colocar ele à venda, mas ele inclusive é um dos carros mais caros do galpão. Não é porque ele tem um valor sentimental pra mim, é pelo que ele oferece mesmo. Verdade. É um Fusca Turbo lá, com motor gringo, é bem legal. É um Fusca 2300 Turbo, quem assistir e gosta de carro, feito pela Sport System, que é a melhor preparadora de carro de Fusca, né? No caso aqui posso falar que até pelo menos do estado de São Paulo a gente pode falar. Se não for do Brasil, os caras são muito bons. Então um carro que eu investi muito nele, então o valor dele agregado vai ser bem alto. É um Fusca aí para mais de 200 mil, pra você ter uma ideia. Então não vai ser fácil de vender, porque eu fiz ele para mim, né? É igual a questão da joia lá que eu falei anteriormente. Foi fabricado para mim esse carro, então não sei se de repente alguém vai surgir um interesse e querer pagar o que ele vale. Não o que eu acho que ele vale, o que eu acho que ele vale muito mais, mas pelo menos pagar o que ele vale. Mas é um Fusca. Sim. Ninguém acredita, né? Acha que é, sei lá, acha que de repente é F1, né? Que eu falei dela, que ela é de valor agregado, é o mais caro. Sim. Tem lá hoje. Qual é o limite entre luxo e futilidade? Você que está totalmente inserido nesse mercado, e não falando o que você vivencia, mas o que você enxerga nas pessoas em geral, tanto na questão dos carros, nesse universo, como na questão das joias. O que você enxerga, tem observado nas pessoas referente a isso? Qual que é esse limite? Luxo e futilidade. Cara, eu vou explicar de uma maneira assim diferente do que uma maneira que eu acredito. Eu acho que luxo hoje não está nem baseado em ter, em ser, em possuir. O luxo está baseado no que eu falei anteriormente. É você poder sair de cabeça erguida, é você poder ter o respeito, como eu falo bastante, né, na questão do respeito. É você poder sair sabendo que você... onde você chegar, você é bem-vindo. Isso aí, para mim, é o melhor luxo que a gente pode ter na vida, né? E a futilidade seria o inverso para mim, não falando de valores. Porque se falar de valores, eu vou pôr entre carros, entre joias aqui para explicar. Mas é a questão da falta de valorização. Hoje em dia, o ser humano ele está muito... ainda mais depois dessas coisas aí que anda acontecendo muito de joguinho, de não sei o que lá, de virar famoso e ficar rico. Então as pessoas, para mim, estão se tornando fúteis nessa parte aí. Estão querendo ser sem fazer. Estão querendo possuir as coisas antes sem nem tem nem o direito ainda. Tá baseado num que é um ali, em cada 1 milhão que deu certo, o cara, não, eu vou vencer na vida, eu vou não sei o que lá, sem querer fazer nada, sem querer correr atrás, sem querer ser alguém melhor para a sociedade. Então, para mim, isso aí ia ser fútil, não falando de valor, mas falando de valor de pessoas, né? Sim. Não de valor monetário. Sim. Você tem uma vida bem aberta nas redes sociais, você é bem ativo nas redes sociais, acho bem legal, acompanho você lá. Tá sempre aí falando do dia a dia, os carros de plástico, mostrando jargão. Mostrando a garagem. Então, e sempre que a gente abre um pouco da nossa vida, né, do nosso íntimo nas redes sociais, a gente acaba sendo uma vidraça, né? Porque a gente sabe que algumas pessoas se inspiram, outras pessoas torcem contra, tem de tudo um pouco ali, né? A gente acaba expondo, né? A gente sabe desse risco. Nessa sua exposição social, você já chegou a sofrer alguma crítica ou alguma coisa que você falou e foi mal interpretado? Já deu alguns buchichos nas redes sociais? Bastante. Conta uma história pra nós. Bastante. É o que eu falei, né? Tem pessoas que querem ser sem fazer. Então, assim, a gente tá lá falando de carro antigo. A intenção do Carros do Laerte, né, do meu Instagram lá, que eu mostro o dia a dia, o cotidiano, eu andando. Quem acompanha vê, eu não mostro só coisa boa lá, não. O carro lá saindo de Porsche, não sei o que lá, eu mostro. Mas eu mostro na rua sem gasolina, eu mostro o carro quebrado, eu mostro guincho, carro estragado em guincho, eu mostro o dia a dia, esse carro aqui, o carro tá quente, não tem ar-condicionado, mas eu tô andando, o carro tá sem limpador, eu mostro tudo. Então, assim... não é só é diferente daquele Instagram que o cara quer mostrar só o lado bom, aquela mentira, né, de internet, o cara só mostra a vida boa. Tem muito hoje em dia, né? O cara, você olha lá, você se espelha no cara, você vai ver, não é nem aquilo.
Então, assim, eu gosto de mostrar, eu brinco assim, é do lixo ao luxo. Então, desde os perrengues, carro quebrado, problema, as partes boas também, de você pegar e ter ali, falar, poxa, olha, hoje eu vou dar uma volta nesse carro aqui, que é mérito do meu esforço, da minha dedicação, né, de anos de trabalho. Então, eu mostro os dois lados, mas tem muita crítica. Só que aí você vai ver quem critica. Antigamente eu dava até mais bola pra isso aí, que é os haters, né, que fala, sei lá. Eu até fechei meu Instagram. Quem for me seguir aí tem que pedir pra seguir E eu tenho que usar que eu nem autorizo a entrar quando eu vejo Instagram novo, assim. Sim. Quando eu vejo muito muito assim, eu já nem deixo entrar. Porque tem muita gente que quer entrar também só pra cuidar da vida da gente, às vezes no sentido de praticar o mal. Sim. Então eu ando bem ligeiro nessa parte também. Mas já fui bastante criticado já. Só que quando você vai ver a pessoa que tá criticando, ele não tem nem como ser um formador de opinião, porque ele não sabe nada daquilo, ele não vivencia aquilo. Então geralmente o cara que critica... você pintou o carro desse azul, não era melhor pintar de tal? Você vai ver, daí você fala, meu amigo, então tá bom, me explica por quê. Eu pintei de azul porque eu vou pôr uma placa preta nele. Então ele tá com um azul original de época. Por que eu ia pintar ele de um azul bebê? Um azul calcinha, azul não sei o que lá, azul olímpico. Se eu estou fazendo num padrão de placa preta. Você perguntou o que eu vou fazer com ele antes? Não, então por que você está criticando? Tem muita crítica. Tive crítica já também, assim, Teve uma época que eu tava começando a pintar os carros lá no galpão. Então tinha um funileiro lá e eu comecei a querer pintar lá. E aí fazer uns vídeos lá, pô, legal, você aprendendo. Eu tava aprendendo ali, né? O cara tava me ensinando, faz assim, faz assado. E aí o pessoal criticando, você tá sem EPI, não sei o que lá, negócio de segurança. Cara, eu tô dentro do meu galpão pintando meu carro, preguiça, pô. Né? Não é possível, cara. Então tem muito assim, os caras falam, acho que só pra ficar cutucando. Mas hoje em dia eu nem ligo mais, eu já tô tranquilo. Mas o legal, assim, que tem essa parte, né, dos chatos aí, eu até brinco lá, né, já vai os chatões de plantão e já vão começar a falar merda aí já. Eu falo isso lá no Instagram. Já vão começar as críticas aí já. Mas tem muita crítica construtiva e tem também muitas pessoas se espelham ali, né? Fala, poxa, eu queria ter tal carro, ando em tal carro. Tem muito carro que eu tiro assim, que é pedido do seguidor. É que eu não fico postando. O fulano pediu pra mim sair com Fusca café com leite. Não, o fulano pediu pra sair com a Kombi. O fulano pediu pra sair com o Passat. O pessoal pede lá. Viu? Que dia que você vai andar na carreta? Tem uma carreta lá. Que dia que você vai andar no caminhão? Tal dia eu ando. Você foi buscar as crianças de carreta lá, o máximo na escola. Animal. Então tem muita crítica já. Até teve uma crítica, eu vou falar aqui, tá? Porque eu falei nas redes sociais faz anos já, mas eu vou falar aqui de novo. Que nesse dia dessa brincadeira aí do EPI, que o cara ficou, você está dando mau exemplo, você não está usando EPI. Eu falei, viu, pare de... Como foi que eu brinquei? Cara, até falei besteira, né? Falei, viu, pare de viadagem, hein, meu? Pô, eu tô dentro do meu barracão, isso é... Tipo assim, brinquei com o cara. E aí eu recebi uma crítica lá, que aí eu tive que explicar pra pessoa que eu não tenho nada com gênero, com ideologia, mas jamais. Com, você é isso, você é aquilo. Pra mim, tanto faz. Não tenho crítica nenhuma, não tenho problema nenhum contra ninguém. E teve um lá que falou, né? Falou, viu, eu sou homossexual, você falou aí, parem de viadagem, não sei o quê, porque você é homofóbico. Eu falei, não, imagine, tenho amizade com um monte de... todo mundo, tenho nada. Uma coisa então, foi uma crítica, outra, né? Foi uma crítica que marcou justamente porque eu não sou. Se eu fosse, acho que ia falar, deixa pra lá. Mas tem bastante. Mas tem bastante elogio, bastante troca de conhecimento, né? Pessoas que agregam lá. Então, por isso que eu ainda continuo, porque aquilo lá é sem fins lucrativos, é meu hobby, né? Sim. E até porque agora falando do lado bom do teto de vidro aí, com certeza muito mais, você tem pessoas que admiram o seu trabalho, se espelham em você. E se você pudesse aí deixar uma mensagem para essa galera que se inspira em você, principalmente como empresário, né? Porque você é um exemplo não só para quem está chegando agora, mas para os que já estão no mercado também, como eu, que sou um deles. Que sou seu fã e do seu trabalho, do que você construiu. Então é importante que você também deixe uma mensagem para essa galera aí, que está começando o negócio e não sabe por onde, né? Como você já tem uma vivência, né? E a gente é uma construção eterna dos nossos erros e acertos. Isso, por exemplo, essa vivência que você acabou de passar agora, quem estiver em casa assistindo vai pensar, fala, se algum dia tivesse problema, vale mais a pena eu ficar quieto e engolir o sapo do que eu... Porque nessa de você tentar se defender, você já achou outros haters com outro assunto, entendeu? Já. E talvez se você tentasse explicar de novo, você ia achar outros haters. Então, você entra num caminho sem volta, né? E é isso, cara. Então, fala com essa galera aí pra gente.
Ó, eu digo assim, ó, na questão empresarial, poxa, porque esse dia eu vi um negócio bem interessante, cara, de um cara que é um cara, assim, bem respeitado aí, e eu não vou citar o nome, mas bem conhecido. Ele falou assim, ele nem mora mais aqui, inclusive, ele tá foi para um outro patamar aí, ele tá lá pro lado de Alphaville, lá hoje em dia, tá? Uhum. Eu conversando com ele, ele falou, Laertão, eu vi um negócio, cara, isso são uns 15 anos atrás, lá mesmo onde você mora até, lá no condomínio que você mora. Pô, meu, só esse cara que dá certo, só esse cara que ganha dinheiro, só esse cara que tem as coisas. Pessoas que te cercam aí, que se julgam até seus amigos. E eu sei que tem isso. Mas assim, o que eu sempre falo, né? A gente... Crítica tem bastante, mas ninguém vê o que a gente passa para chegar onde a gente chegou. Ninguém sabe os caminhos, né, que a gente trilha aí, as dificuldades, enfim. O quanto eu trabalho, ninguém vê. Eu trabalho até de madrugada. Essa noite eu fui dormir 2 horas da manhã trabalhando. E 6 horas eu estava de pé. Eu sou assim, eu sou... Então assim, o que eu digo, cara, sei que... Laert, qual que é a receita do bolo? Tá bom. Se você fizer uma receita do bolo correta, igual um bolo, ele dá certo, né? Se você esquecer de pôr algum ingrediente, ou colocar menos, ou colocar muito a mais, ele vai dar errado. Nos negócios é a mesma coisa. Então assim, o que eu digo nos negócios? Se a gente partir de um princípio que eu vou fazer dar certo, tudo que a gente almeja, a gente consegue. Eu sou um cara muito positivo, eu acho que isso me levou a estar também onde eu estou. Eu sou um cara, assim, para mim não existe o não existe eu não consigo, não existe eu não faço. Eu vou fazer, eu vou tentar, eu vou correr atrás. Não é que, será que vai dar certo? Vai dar certo. Em tudo que eu sempre gosto de, quando eu vou me empenhar num assunto, em algum segmento, eu faço dar certo. A coleção de carro antigo mesmo, eu comecei com hoje eu tenho quase 50. Ah, mas é só ter dinheiro para ter. Mas para ter dinheiro, o que você faz para ter dinheiro? Você tem que fazer dar certo em outro segmento, né? Realização de vários sonhos, Porsche, não sei o quê, como eu estou falando de carro. Foi através de todos os esforços que eu tive até hoje. Só que temos o problema, que eu comentei, hoje em dia o pessoal não quer fazer, ele quer ser. Então você que realmente quer ser, faça primeiro. Não adianta você querer fazer a receita do bolo dar certo sem usar todos os ingredientes. Não é da noite pro dia, não. Nada é da noite pro dia, né? Então eu falo, primeiramente você tem que gostar do que você faz. Se você não gosta do que você faz, sai fora. Ah, mas eu tô numa carreira, vou citar aqui, tá? Sou um policial militar, mas eu odeio ser policial militar. Tô falando que meu irmão é. Então saia da polícia. Meu irmão ama o que ele faz. Ele tá lá, ele hoje vai a major já, logo logo. Ele ama o que ele faz. Então, você que não gosta, sai, vai procurar outros caminhos. Você que é empresário, de repente não está gostando de ser empresário, está muito difícil, sai, vai trabalhar de CLT, né? Você que gosta de carro, montar uma agência de carro para vender carro dá muito trabalho. O pessoal vem muita reclamação. Então tá bom, então você quer o morninho, não faça. Realmente, para dar certo, tem que ser difícil, não pode ser fácil. Então, para quem está assistindo aí, a receita do bolo é que tem que ser difícil. Tem que ser custoso mesmo, tem que dar trabalho, senão não vai dar certo. E você não pode desistir nunca. Os seus sonhos, qualquer um é capaz do sonho. Tem muita coisa que eu olho hoje na minha vida, a casa que eu moro, o carro que eu tenho, as empresas que eu tenho, a quantidade de funcionários que eu tenho. Você acha que já não passa na minha cabeça direto assim, viu? Caramba, meu, olha onde eu cheguei, cara. Olha quem eu sou hoje. Lógico que chega. Só que tem um porquê, né? Tem uma trajetória por trás disso. Que nem esse cara que falou pra mim, falou, Laertão, a pessoa fala, mas não sabe, né, o Laert, que eu conheço um pouco da sua trajetória, né? Conheço bastante, inclusive, né, da sua trajetória. Então o pessoal gosta de falar. Então é aquilo, cara, é fazer dar certo, acreditar, mas não é falar da boca pra fora, é falar e correr atrás. Eu brinco com meu funcionário, falo, viu, não adianta ficar achando que vai cair do céu, que nem chuva tá caindo ultimamente. Uhum. E milagre é só de santo, então é fazer acontecer mesmo. Da hora, cara, você fala isso porque tem uma frase que diz que... Não é nenhuma frase. Eu já vi em várias postagens, várias pessoas colocando isso, que hoje eu vivencio algo que um dia já foi uma oração, hoje eu vivo algo que eu já pedi para Deus um dia. E esse é o tipo de sentimento que às vezes a gente não tem. É legal, de vez em quando, a gente parar para olhar nesse retrovisor e entender o momento que a gente tá. Por exemplo, você citou carro, casa, empresa, legal.
Pô, da hora. Hoje, olhar pra isso tudo, fica fácil você entender que algum dia você esteve aqui, hoje você tá aqui, você consegue ter essa visão, mas no meio do caminho, né, talvez é mais difícil. Então, talvez o cara que tá começando agora numa empresa ou tá num trabalho ainda, ele acha que ele ainda tá no caminho, mas se ele olhar pro retrovisor, ele tá muito melhor do que ele já pediu pra Deus algum tempo atrás. Muito melhor. E não agradece. E não agradece, entendeu? Então essa concepção do hoje, em que o momento que a gente tá hoje, é muito importante. E eu tô falando isso porque aqui nesse mesmo programa, eu já fiz essa pergunta para um convidado que também tem uma vida legal, uma condição financeira bacana, sobre como que é, né? Olhar no retrovisor e tal, né? Um dia na vida você nem imaginou que você ia vivenciar isso. E a pessoa falou pra mim que hoje ela trata com normalidade, ou seja, ela já perdeu essa, sabe, essa concepção do passado. Não pode. Beleza, é uma questão particular, mas eu não sei se esse é o caminho correto, entendeu? Eu acho que é importante a gente sempre ter o pé no chão, saber de onde a gente veio e qual é o momento a gente tá agora, né? É isso aí, eu nem sei quem que é o convidado aí, mas eu vou falar o meu ponto de vista. Eu sou muito grato, sempre fui muito grato a tudo, sempre fui muito perseverante, muito otimista, sou um cara de muito pensamento positivo e eu sempre enxergo no retrovisor, igual eu falo, cara, olha onde eu cheguei, né, da onde eu vim, aonde eu cheguei. Então, como eu contei anteriormente aí, falando até do rapaz que entrou em contato comigo, eu pensando, porra, olha que legal, cara, quem eu era há 20 anos atrás, olha hoje como que as pessoas me enxergam. Então sou grato pra caramba, tem que ser grato. E a gente tem que valorizar o processo, porque a partir do momento que você chegou aqui não está... eu vejo com tranquilidade, ter tal carro pra mim é normal hoje. Não é normal nada. Eu vim com o carro, inclusive, pra mim não é normal não. Uhum. Poxa, eu olho assim e falo, caramba, cara, olha onde eu cheguei. Uhum. E assim, eu também não tenho problema não de voltar lá minhas origens lá, cara. Eu tô pra fazer um desafio aí, qualquer hora eu vou fazer. E eu até falei que eu não vou fazer em Tapetininga, porque eu já sei que vão falar que aqui é fácil de eu fazer. Sim. Pra quem não sabe aí, aqui eu não falei 100% aí de como foi meu passado, mas eu já vendi coisa em farol, né? E já entreguei panfleto na rua. Eu já trabalhei de servente de pedreiro. Eu tenho 44 anos, eu não sou novinho, né? Então eu já fiz de tudo, mas ó, você pode ver que eu nunca falei, eu fiquei sem fazer nada, eu sempre fiz algo. E eu não tenho medo de voltar às minhas origens. Eu tava falando até com o Júnior Vaz esses dias, falei, Junião, catar um dia aí pra uma cidade aí que não me conhece, ou conhecem menos, pelo menos, e vou lá vender um negócio no farol lá. Qualquer coisa. Que o vendedor que é bom, ele vende qualquer coisa. Independente, vocês vão vender água, doce, picolé, sei lá. Eu já vendi picolé em farol, na rua, já vendi coisas natalinas na época do Natal, né? Então assim, eu falei, eu vou fazer isso daí, até para quê? Para ver se realmente eu ainda continuo um bom vendedor, porque o bom vendedor é isso daí, é o cara que vende de tudo em qualquer lugar, em qualquer ocasião. E também para voltar um pouquinho, né, nas origens, não tem problema nenhum. Já me falaram também, só é que se a gente for ficar aqui, vai ficar o dia inteiro aqui conversando, porque é legal o bate-papo. Sim. Teve um cara que falou assim para mim, né, umas 3 vezes, pô, eu lembro de você entregando papel, eu tava lá vou citar aqui, o Fecha Nunca, e você passou lá entregando papel, onde você tá, tal. Mas assim, ele não falou com questão de admiração. Você percebe quando a pessoa fala assim, com admiração, e quando ela fala assim, viu, eu sei que você não tinha bosta nenhuma. Sim. Mais ou menos assim. Daí eu falei, legal, você lembra? E não foi só, não, eu já vi você um monte de vezes colando papel em poste, quem diria, né, cara? Quem diria? Daí eu peguei e respondi pra pessoa, falei, cara, e eu não tenho problema nenhum. Deu a impressão assim, que ele quis falar, viu, eu duvido que você faz isso hoje. Sim. Você já viu, mas duvido. Quem diria, né, que você ia parar de ser entregador de papel, de colar papelzinho no poste? E onde você tá hoje? Cara, eu volto amanhã se precisar. Se eu colocar um funcionário para mim para entregar, eu sou o primeiro a entregar. Se você passar na frente da minha loja, lá tiver um papel cair no chão, eu pego lá na rua. Eu sou assim, eu não tenho essa frescura, né? Então é isso, é a gente saber onde a gente está, mas nunca esquecer de onde a gente veio. Então é valorizar o processo, porque senão também a gente não consegue ir além. Sim. Então sou um cara que valoriza muito o processo, valorizo muito de onde eu vim, e sei muito bem onde eu quero chegar também. É um cara preparado para a guerra, né? Até, de repente, até algo militar que é instalado na sua veia aí, porque é aquela sensação de que, eu tô bem agora, mas se precisar começar do zero também é comigo mesmo. Começa de novo. É comigo mesmo.
E assim, a gente não pode pensar que hoje tá tudo instável, minha vida tá maravilhosa. Cara, do jeito que sobe, é mais fácil pra cair, na verdade. O fácil, eu vou falar bem a verdade pra vocês, eu falo pra molecada, a molecada não acredita. Não é fácil você atingir, vamos falar em dinheiro, o seu primeiro R$1 milhão. Não é difícil, desculpe, não é difícil. O difícil é você se manter naquele patamar ali. Então mas não é fácil, então dá receita, é só você querer que você consegue, vá atrás. Você está fazendo, você acha que está fazendo 100%, o problema é que as pessoas acham que estão fazendo 100%, estão fazendo nem 20%, e acha que está no 100% dela. Então, igual eu falei, o processo, a gente valorizando o processo, a gente sabe, tem que ter essa ciência que uma hora a gente pode voltar para trás também, e a gente tem que estar preparado para caso isso aconteça, para a gente galgar novos degraus de novo e de repente você dá um passo para trás para dar 10 para frente. Isso é tranquilo, é normal, mas para quem sabe assimilar, né? Para quem tem essa consciência aí de não esquecer o passado. E eu não esqueci de jeito nenhum. E não tenho nada contra também se tiver que dar 10 passos para trás também não. Falando em R$2, uma pergunta desconfortável. Já que você falou em 2. Pode ser a pergunta desconfortável. Até porque R$2 pra você não vai fazer muita diferença. Não, faz, mas o negócio de desafio, né? Olha, eu não sabia que tinha isso, cara. Tem mesmo? Tem. Ou é novo? Não, tem. Olha, ainda bem que eu não assisti, então. Pois é. Esse é o episódio 37. Rapaz. Todos tiveram pergunta de R$2. Existe um ditado que fala que vão-se os dedos e ficam os anéis, que faz muito sentido aí com o seu negócio, né? Quando forem os seus dedos embora, e perguntarem para os seus filhos quem foi o Laerte, o que eles vão responder? Você já falou hoje sobre o legado, o que você quer deixar, mas quando você for, o que eles vão falar de você? Eles vão falar que o pai dele era foda. O pai dele era um bom homem. O cara era um pai bom para eles. Eu me considero um pai bom. Eu mesmo, com a minha rotina de trabalho, como eu falei, essa noite eu fui dormir de madrugada, mas eu tiro um tempinho para eles, eu faço o que eu posso por eles. Então é isso, eu sou um pai para toda hora. Pau para toda obra, vamos dizer assim, pai também. Então... Essa palavra é boa, né, cara? Foda. Eu também gostaria, se um dia eu tivesse meu filho me definindo uma palavra, eu queria que ele falasse, meu pai foi foda. Vai falar. Meu pai foi foda também. Meu pai, na medida do que ele pôde com a gente, ele foi foda. Meu pai era um cara honesto, trabalhador, chegava em casa, era aquele bombonzinho pra gente, aquele pai que era o jeito dele expressar o carinho, né? Meu pai, conselho, pegava no pé, falava, viu, o que eu falo também pra molecada, eu transmito muito pra molecada coisas que deram certo pra mim, né? Que a molecada pergunta pra caramba, cara, que eu não posto muita coisa assim, sabe? Sabe o que é o problema das redes sociais? Às vezes você posta... ontem eu repostei um negócio que aconteceu lá na Tatuapé Conceito, lá, não sei se você viu, como que é o nome dele? Bruno Vinícius, né? Não lembro o nome dele, o dono da Tatuapé Conceito. Tinha um moleque lá filmando o carro dele, ele pôs um moleque no carro, andou, legal pra caramba. Eu faço aquele direto, mas eu não posto. Só que assim... leva dar um rolê na Porsche então, no quartel. Vamos. Só pra eu respirar o ar. Vamos. Pronto, tem que contemplar mesmo. Boa. Você ter uma também. Exatamente. Tem que contemplar. Meu pai falava assim, ó. Meu pai e minha mãe, quem anda com porcos, farelos comem. E é verdade, não adianta, cara. Você anda com 3 vagabundos, você vai ser o quarto. Se você andar com 3 drogados, você vai ser o quarto drogado. Se você, mulher, andar com 5 putas, você vai ser a 6ª puta. Não adianta. Laerte, mas não faço programa, vamos falar da puta. Você nem pode falar isso aqui. Pode, vai ficar maravilhoso esse corte. Mas ela vai ser considerada... Quem olhar ela vai falar, aquela menina é do job, né? Que fala, é do job, aquela é do job, aquela é do job. Aí tem uma menina no meio que não é do job. Cara, também. Você vai falar que ela é do job, mesmo que ela não seja, você vai achar que ela é do job. Então, a gente tem que ver o seguinte, quem são a gente fala assim, né? Eu falo que as 5 pessoas que você mais convive são muito importantes na sua vida. Então, você pode ter uma mudança drástica de vida dependendo das 5 pessoas que você mais convive. Porque você vai ser analisado junto com aquelas 5 pessoas que você mais anda. Mas eu não ando com ninguém. Tá. Mas, voltando lá ao assunto lá. Você está andando com porcos para comer farelos? Ou você está procurando o caminho certo? Eu não digo... então tem que estar no meio da alta sociedade. Não é isso não. Eu estou falando de trilhar o caminho certo. Não fazer coisa errada, não ficar na vagabundagem, não ficar... Enfim. Porque senão você vai ser pelo menos... considerado próximo, né? Sim. E tem outra também, ó. Você nunca pode ser
se você tiver numa roda ali, eu falei de 3, 4, 5 pessoas, você nunca pode ser o melhor dessa roda. Se você for o melhor, mais inteligente, você está no lugar errado também. Você tem que sair de lá. Falei isso no episódio anterior, vou falar de novo. Por isso que eu procuro sempre estar em mesas que eu não sou mais inteligente. É por isso que você está aqui hoje. Obrigado, cara. Eu sempre busco estar com pessoas melhores que eu. Cara, para mim é um privilégio, sabe disso? Eu também sou um cara, sou seu fã também. Eu conheço você de muitos anos. Falo da sua trajetória, da sua jornada. Você é um cara diferente no seu segmento também. Né, isso aqui, no seu segmento, eu desconheço alguém que faça isso também. Então é por isso que você vem dando certo, vem trilhando novos caminhos, porque você é um cara batalhador, é um cara que acredita, busca novos caminhos, novos meios. É legal que você sempre, você espelha a gente e você está se espelhando, de repente, nesses empresários que você chama. Acho que sempre tem um pouquinho de cada um ali que você assimila e leva para o seu negócio também. Então também para mim é um puta privilégio e eu só vim porque é com você. Já é a segunda vez que eu participo já com você. Sim. Eu já fui chamado em outros podcasts e entrevistas. Eu nunca fui, na verdade. Até fui chamado, posso até ir em outros, enfim. Mas o seu já é o segundo que eu participo. Sim. Porque eu conheço a sua trajetória, sei que você é um cara bom. É um pai de família, é um cara exemplar na sociedade também. Nunca vi ninguém falar nada que desabone sua conduta, sem falar que agora a gente tem um novo... né? Sim, sim. A gente tem uma parte de irmandade e a gente agora somos irmãos, inclusive, sim, né? Sim, com certeza. E eu fico feliz por isso, cara, porque quando a gente, principalmente eu que sou novo, tô iniciando, né, agora... a gente se preocupa muito com isso, sempre me preocupei, né? É um dos valores que meus pais implantaram, né? A gente quando vem de uma família humilde, que a gente tenha nome, então a gente cuida muito bem disso. Também vou estender isso ao meu filho, aos filhos, se tiver mais também pela frente, porque realmente é uma preocupação e, pô, fico feliz em saber que as pessoas não têm o que falar de mim. Eu também acredito que se alguém tem alguma coisa pra falar de mim, vai ter que morder a língua, bicho. É a mesma linha que a sua. Não vai poder falar que eu sou caloteiro, que eu deixei gente pra trás, que eu sou picareta. Vai ter que falar qualquer coisa, menos isso, entendeu? Eu achei que só eu pensava isso. É legal, tá vendo? Então, tô aprendendo com você, ó. Sim. Não, eu falo isso até pra minha equipe, cara. Eu falo, cara, sobre a nossa empresa, quem trabalha aqui comigo, sobre a nossa empresa, cara, podem falar o que quiserem. Pode falar que a gente é competitivo, pode falar que a gente faz diferente, pode falar que a gente é o que quiser, mas não vão falar que a gente é picareta, que a gente deixa a gente pra trás, que a gente é caloteiro, que a gente é... não tem, cara. Então, assim, vão ter que caprichar pra inventar alguma coisa. Vão ter que inventar, verdade. Cara, isso é interessante, porque eu tenho até medo de falar isso, eu falo muito na minha casa, isso pra minha família, pros amigos mais próximos que me conhecem, enfim, mas falar assim nas câmeras é difícil, né? Sim. Porque dá medo de você falar e a pessoa entender diferente, o cara se acha. Não é se achar, não tem por que se achar. A gente tem que valorizar o que a gente é. Sim. Isso não é se achar, é uma autovalorização da onde você chegou, porque não é fácil. Fala que é fácil, não é fácil, sabe que não é. Então, assim, mas, enfim, sempre vai ter para apontar. E geralmente, assim, você pode ver, o cara que aponta, ele, na verdade, ele não consegue nem estar onde você tá. Daí é fácil falar, entendeu? Agora, eu quero ver um cara mais alto que você te apontar de algo. Viu, a minha empresa é melhor que a sua. Tá, então mostra então que é melhor que a minha, então. Uhum. Você vai ver que geralmente é um cara que está abaixo de você, que quer te apunhalar, que quer te enfrentar. É que normalmente lá em cima as pessoas estão se ajudando. Né? É lá embaixo que as pessoas estão querendo passar por cima da outra. Porque lá em cima tá todo mundo se ajudando, cara. Tá todo mundo tentando empurrar o outro para cima. E o bom da gente ser assim, com essa autoconfiança, mesmo tendo autocríticas, né? A gente pensa o seguinte, o cara pode falar também, vai olhar para ele, beleza, então fale aí, bacana. Pode falar, mas vem provar para você ver. Uhum. Não prova. Então é isso, é bacana, cara. E eu fico contente de saber que tem outros empresários, né, outras pessoas que pensam igual eu. Porque eu fico até com medo de falar e falar, pô, o cara, não, ele acha que ele é o fodão. Ninguém é fodão aqui. Eu só valorizo o processo que eu passei e que eu venho passando, né? Pra chegar onde eu cheguei. Isso é uma autovalorização. Porque é difícil. E tem que ser difícil mesmo. Vai falar que foi fácil, não é? Você tá sempre inovando aí, ó. Já mudou de lugar, enfim, tá sempre inovando. Sim. É isso. Aí você vê o cara que vai te criticar lá, ele tá lá na mesmice lá. Sim. No máximo ele vai estar na mesmice, às vezes não tá nem na mesmice mais, já tá sem fazer nada. Com certeza.
Então é isso. Massa, obrigado mais uma vez por ter vindo. Fico feliz que você tenha gostado aí. Muito bacana. E o que você precisar de mim, conte comigo. Opa, obrigado, você também. Tô aí, pé a ordem aí, para servir no que for necessário. E vá lá nos visitar no Império Joias, tomar um café, vá lá no Carlos Laerte mais uma vez, faça o convite. Vá no GC lá no Carlos Laerte, que tem o GC lá também. Sim. De quarta-feira, tá tendo ainda, bem bacana. E é isso, para quem não conhece, segue a gente aí, conheçam nossas empresas aí que vão estar fazendo negócio com boas pessoas aí. Isso aí, sigam lá o Laerte nas redes sociais das empresas dele, o pessoal também, que vai ter muito conteúdo bacana. E é isso, espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito. Semana que vem tem mais, toda quinta-feira às 19h30, um novo episódio, uma nova história, um novo empresário. Tamo junto, até semana que vem.